Vamos fazer agora a análise da luta da Amanda Lemos, que vai enfrentar aí a Mizuki No, e vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Antes de ouvir a nossa análise, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo Telegram. Tem também o WhatsApp do nosso Capitão Carisma, que está prestando agora consultoria para apostadores. Então dê uma olhada, dê uma conferida lá no material do Barbie. E também o nosso link do grupo do Bolão. Entra lá se você deseja participar. Barbie e Amanda Lemos, uma natural peso galo, né? Lutava no peso galo, desceu 2 categorias nessa última luta para enfrentar aí a Miranda Granger. Eu vou deixar aqui você me corrigir, como sempre. Engraçado isso, né? Baixou duas categorias e acabou vencendo. O que você vê aí da Amanda Lemos? Como é que você enxerga aí a atuação da brasileira e agora baixando o peso palha? O de sucesso que a gente tem a respeito disso é a própria Jéssica Andrade, que passou uma boa parte da carreira competindo entre os pesos galos, até porque não tinha outra categoria de peso no UFC. Aí quando eles decidiram abrir, eles abriram logo o peso palha. Então a Jéssica desceu 2 categorias da mesma forma. A Amanda Lemos, ela entrou no UFC e ela sempre competiu entre os pesos galos. Ela foi campeã peso galo do Jungle Fight, entrou no UFC lutando contra a Leslie Smith. Só que se você assiste essa luta, você vê que fica muito clara a diferença de tamanho, a diferença de fisicalidade entre as duas. E eu atribuo a derrota da Amanda Lemos nessa luta muito por conta disso também, porque ela estava acertando com precisão e dava para ver que os golpes dela carregavam poder, ela estava com bons chutes baixos, ela tem bons chutes baixos, chutes médios também, acertando sem parar o queixo da Leslie Smith. Quando elas clincharam, a Amanda, mesmo de costas para grade, soube reverter e dar uma queda dela e criar uma queda, só que ela não foi capaz de suportar o volume, a diferença de tamanho, a diferença de pressão realmente da oponente. Acabou nocauteada aí no segundo round, depois de receber sucessivas combinações na grade, sabe? Eu acho que ficou muito aparente a diferença de tamanho, só que eu não sei quanto a ela pular a categoria peso mosca. Tipo assim, por que a decisão foi de descer 2, sabe? Eu não achei que ela ficou muito grande contra a Miranda Granger, inclusive. Mas só que definitivamente é um corte de peso muito súbito para uma atleta que compete há tanto tempo. Só que ela passou um tempo sem lutar aí, ficou mais de 2 anos sem lutar e teve tempo de fazer uma dieta mais própria. Não achei que ela apresentou muito desgaste nessa categoria. Só que a luta terminou em menos de um round. Então, são várias coisas que ainda faltam ver. Mas só que eu achei que a gente viu mais do mesmo aí da Amanda, no bom sentido. Porque apesar dela ter perdido para Leslie, eu achei que ela teve uma boa performance, sabe? Querendo ou não, ela estava com uma diferença de tamanho e peso muito grande ali. Contra a Miranda, ela acertou alguns golpes em pé, mas quedou logo novamente. Uma queda de judô a partir do clinch. Ela é boa fazendo isso. E aí ela teve que se virar com uma guarda muito ativa da adversária, se defendeu bem. E aí, em um dos giros da Miranda, ela chegou a Miranda estava numa posição de 4 apoios, e aí, ao invés da Amanda tentar pegar as costas, ela já foi direto para o mata-leão. O que é uma coisa muito interessante, né? Porque os lutadores de jiu-jitsu são, em geral, instruídos a tentarem defender contra os ganchos do adversário, contra a tentativa dele de colocar as pernas na cintura, né? Na sua cintura, antes de preocupar com o pescoço. Então você viu, por exemplo, na luta do Aljamain Sterling contra o Corey Sandhagen, que quando o Corey fez isso, o Aljamain partiu direto para o pescoço, e aí ficou uma defesa muito mais complicada. Nessa luta da Amanda Lemos contra a Miranda Granger, foi uma coisa muito similar, porque a Miranda estava se preparando para defender os ganchos, subitamente foi atacada sem qualquer defesa no mata-leão e apagou lá mesmo. Então, assim, não deu para ver se o corte de peso fez efeito, não deu para ver se ela vai ser suscetível à pressão, mesmo contra oponentes menores, não deu para ver se ela vai cansar, não deu para ver se o poder que ela tinha na categoria peso galo corresponde ainda depois desse corte de peso, mas me pareceu que a performance dela, tecnicamente, não caiu. Ao contrário, ela me pareceu muito bem nessa luta, e ela é uma lutadora bem completa, com bons chutes, bons socos, boas quedas, e apesar do chão não ser muito a área dela, ela também trabalha bem por cima. Do outro lado aí temos a garota do Barbie, todo mundo é garota do Barbie, o Mizuki No. Tem uma garota do Barbie no card inteiro e você tem a coragem de falar isso. É uma opinião geral, Barbie.
Mizuki Inoue, Barbie japonesa, fez sua estreia no UFC contra a Uyana. É isso mesmo? É o Yanan. Difícil. Uyana. Venceu por vitória dividida. O que você acha aí, Barbie, dessa Mizuki Inoue? O que você vê nela aí pra ser sua garota? Bom, para começar, vale constar que a decisão dividida foi meio garfosa aí. Eu não vi margem aí para a Yanan, pelo contrário, eu pontuei a luta bem tranquilamente para minha garota, com a possibilidade dos 3 rounds terem ido para ela. E uma coisa que vale constar, que eu acho até bem similar à da Amanda Lemos, é que ela estreou na categoria errada. Ela é, na verdade, uma peso palha, sempre competiu nessa categoria, subiu de categoria para a estreia, e a chinesa não bateu o peso por quase 2 quilos. Então tinha uma diferença de tamanho e peso muito grande entre as duas. Só que, diferentemente, aliás, exatamente o contrário da luta da Amanda Lemos contra a Leslie Smith, quem estava colocando pressão, atacando sem parar, era a Mizuki Inoue. A luta é até divertida. Você vê que ela tem um estilo muito reminiscente a caras como Kelvin Gastelum, que ela não tem uma grande variação de golpes. Ela vai pressionar e atacar com jab direto. Ela é destra, vai atacar com jab direto, às vezes cruzando uma esquerda no final, mas são combinações minimalísticas. Só que ela vai fazer isso o tempo todo. Ela vai perseguir a oponente e vai tentar trabalhar esses golpes sem parar, sabe? Ela quase esquece de atacar outras áreas, de atacar o corpo. O que me impressionou nela, primeiramente, foi a resiliência, foi a completa falta de intimidação que ela sofreu com um oponente muito maior. Eu fiquei muito realmente admirado com a estreia dela no UFC, porque, igual eu falei, ela estava enfrentando uma oponente muito maior e ela colocou pressão sem se intimidar, sem sofrer com os golpes da adversária. E, para mim, ganhou uma decisão bem clara, fez a adversária se cansar, trabalhou bem no clinch com cotoveladas, é uma arma que ela gosta muito, e os golpes dela estavam acertando cada vez mais com o passar do tempo. Ela também é a lutadora que você vê, às vezes, quando os atletas clincham, eles quebram o clinch meio que na paz. Os dois se dão espaço. Ela não, se quebra um clinch, ela já tá de novo na cara do adversário, atacando sem parar. Uma outra coisa a se falar da Mizuki Inoue é que, apesar dela estar estreando agora no UFC, ela já lutou com todo mundo, sabe? E é impressionante isso, porque ela é uma garota de 26 anos, muito nova ainda, e ela já lutou contra a Alexa Grasso, contra a Karolina Kowalkiewicz, contra a Virna Jandiroba, ela já lutou com muita gente, Beck Rawlings, Alex Chambers, toda essa galera que já passou no UFC, ela já enfrentou. Ela teve derrotas em muitas dessas lutas, mas fazendo lutas duras. E vamos falar um pouco dela assim como lutadora. Eu já falei dessa parte do jogo dela em pé, mas vale constar que se você vê o histórico dela como atleta, ela tem competições em kickboxing também, que ela se deu muito bem, tem um cartel bem positivado no kickboxing, e aí você pensa, meu Deus, ela deve ser uma nocauteadora. Não é, ela não tem uma vitória por nocaute, a maior parte das vitórias dela são por finalização, e ela é excelente trabalhando por cima, ela passa a guarda muito bem, estabiliza uma posição, seja na montada ou nas costas, e aí ela ataca com um ground and pound bem eficaz, até conseguir uma abertura para sair no braço da outra leão. Quando ela tá no clinch, olha só, tudo funciona na base da pressão para ela. Ela pressiona o oponente contra a grade, e aí quando vê a abertura ela clincha e vai direto para o single leg. Ela prefere o single leg e ela trabalha diversas variações aí para quedar os oponentes, e é muito eficaz fazendo isso também. Aí por cima, em geral, ela consegue finalizar as lutas, muito eficaz trabalhando no solo, e também muito boa trabalhando em pé, vasta experiência no kickboxing, nunca foi nocauteada na carreira dela no MMA, nem no kickboxing, nunca foi finalizada também, todas as derrotas foram por decisão, mostrou um condicionamento físico excelente ao longo de 3 rounds, atacando sempre com muito volume e, portanto, ganhou o selo de garota do bar. O que você acha da luta aí, Barbie? Quem que você acha que vai vencer e qual é o seu palpite? Essa é uma luta interessantíssima, uma das coisas que estão me chamando muita atenção nesse evento é que a gente tem muitas lutas que, apesar do estilo casar para um lutador, ele vai sofrer porque o oponente tem muito mais capacidade de definição. Nesse sentido, eu acho que o estilo casa muito para a minha garota Mizuki Inoue,
porque apesar dela estar enfrentando um oponente gigante, né, a gente viu que a Amanda Lemos, ela tende a se encurralar demais, ela tende a ser, ela movimenta lateralmente, mas só que ela não consegue atacar enquanto se movimenta, então sempre que ela para, ela dá brecha para o oponente simplesmente bater nela, jogar contra a grade, começar a trabalhar combinações. E isso é o que a Mizuki Inoue faz em todas as lutas, sabe? Se ela conseguir encurralar a Amanda Lemos e continuar trabalhando nessa pressão, será que o gás da Amanda, que se mostrou tão fraco aí na primeira luta, vai se manter? Ela tá fazendo um corte de peso muito grande. Ela diminuiu muito, ela não tem mais a capacidade muscular que ela tinha antes, sabe? Eu também não acho que ela tenha o jogo de chão para suportar a Mizuki Inoue por cima, não acho que ela consiga reverter tanto assim. Se ela cair por cima, eu acho que ela tem boas capacidades, ela pode reverter o jogo no clinch, ela pode quedar a Mizuki Inoue, mas também não sei se seria a melhor ideia. Mas só como eu estava falando antes, eu acho que a Amanda Lemos tem muito mais capacidade de definição do que a Inoue, principalmente em pé. Eu acho que ela tem um poder de nocaute e uma precisão muito notáveis, e eu acho que se a luta for terminar no primeiro round, por exemplo, será por uma vitória por nocaute aí da Amanda Lemos. Só que eu não posso, como sempre, eu falo que eu não gosto muito de apostar na pessoa, que ela só tem métodos de definição, mas ela é pior na parte técnica. Então eu vou palpitar na Mizuki Inoue, minha garota Mizuki Inoue, até porque clubismo, eu sou meio clubista, só que uma coisa que eu também acho é que, apesar a Amanda Lemos, ela pode até ter uma técnica superior no boxe, na capacidade de conectar os golpes inicialmente, só que eu acho que ela tem que fazer a Mizuki sentir esses golpes, porque a pressão ininterrupta dela vai eventualmente cobrar do corpo da Amanda que ela esteja com condicionamento físico lá em cima. Então eu acho, é uma coisa parecida com o que a gente falou do Vincent Cruz com o Alonso Menifield. Exceto que a que vai estar pressionando é com menos poder de nocaute. Só que para mim, se a Amanda não conseguir uma definição rápida nessa luta, ela vai ser dominada ao longo de toda a duração dela, seja em queda, seja em pé, porque eu não acho que o gás dela vai conseguir acompanhar o melhor condicionamento físico da Mizuki, e como a Mizuki já passou por toda uma carreira enfrentando atletas de alto gabarito, tem experiência no kickboxing e nunca foi nocauteada, eu acho que ela vai conseguir suportar esse castigo e deve vencer essa luta na decisão, talvez uma finalização aí indo para o segundo, terceiro round. Bom, é isso aí, pessoal, tá aqui a nossa análise. Se você concorda aí com o nosso Capitão Carisma, deixe seu comentário. Se você discorda também, lembrando, não esquece de se inscrever em nosso canal e deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Até o próximo.